Olá, meus amigos. Que Deus abençoe todos vocês e que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, venha conduzir a nossa meditação na sua santa palavra. Porque todas as vezes que nós abrimos as Sagradas Escrituras para lermos, Deus vai falar. Todas as vezes. É claro que nem todos têm tido ouvidos para ouvir a palavra de Deus. E Deus sabe quem tem ouvidos para ouvi-lo e quem tem ouvidos para não ouvi-lo. Ele sabe. Então, aqueles que abrem as Sagradas Escrituras para ler com atenção, buscando uma compreensão, buscando respostas de Deus, quando a pessoa realmente aspira ouvir a voz de Deus. Ó Deus, fala comigo. Lá no coração dela, ela diz, fala comigo, eu preciso saber o que eu tenho que fazer. Porque eu estou num beco sem saída, eu não sei o que fazer da minha vida. Eu já tentei de tudo. Já fiz isso, já fiz aquilo, já fui religioso, eu já fiz de tudo. E a minha vida tem sido um desastre, um caos. Se o Senhor existe, então fale comigo, me dá a direção. Quando uma pessoa tem essa transparência, essa sinceridade, Deus ouve e responde. E a palavra dele vai dar a direção para aquela criatura. Veja só, Jesus pregava a sua palavra, o seu evangelho, ensinava, curava os enfermos, libertava os oprimidos, atendia às necessidades vigentes, mas não eram muitos os que se convertiam. Muitos eram abençoados, curados, libertos, mas poucos atendiam a sua palavra. E alguns judeus se converteram a Jesus, creram a Jesus, melhor dizendo. A Bíblia diz que Jesus dizia aos judeus que criam nele, não eram muitos, mas que criam, os que criam. Jesus disse, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Quer dizer, discípulo do Senhor Jesus é aquele que ouve e obedece a palavra dele. Então, discípulo de Jesus não é aquele que frequenta a igreja A, B ou C, não. Discípulo de Jesus é aquele que ouve e pratica a palavra dele, permanece na palavra dele, obedece a palavra dele. Porque quando isso acontece, a pessoa vai se libertando de si mesma. Porque à medida que você vai comendo, bebendo da palavra de Deus, automaticamente os pensamentos fúteis e inúteis da gente vão dando lugar à palavra de Deus. E quando menos a gente espera, a gente está livre. Livre de nós mesmos, sobretudo. É isso mesmo. Às vezes a pessoa, ela sabe, por exemplo, eu falo por mim, eu sabia, eu tinha um gênio
eu diria desgraçado. Eu era muito genioso, mas genioso ao extremo. Porque eu achava que tinha que ser assim, que tinha que ser assado, etc, etc. Então, quando a palavra de Deus veio no meu ser, na minha mente, então eu aprendi a rejeitar-me como eu era. Eu aprendi a deixar de ser genioso, orgulhoso. Eu aprendi. A palavra de Deus me deu entendimento para me libertar de mim mesmo. E eu penso que muitas pessoas são assim, eu creio. Muitas pessoas, elas querem Deus, elas querem o Espírito Santo, mas não querem abrir mão do seu eu. Elas não querem abrir mão de suas vontades, de seus desejos, dos seus sonhos. Elas encasquetaram na cabeça, no coração, um sonho e não abrem mão daquele sonho. Aí fica difícil para essa pessoa receber o Espírito Santo. Muito difícil. Porque ela não quer abrir mão. Para você receber o Espírito Santo, para nós recebermos o Espírito Santo, nós temos que nos esvaziar. Como é que o Espírito Santo vai ocupar um espaço que já está ocupado? Não tem cabimento. Primeiro a gente tem que se limpar, se libertar de nós mesmos. Então, alguns judeus que creram no Senhor Jesus, Jesus lhes disse, olha, se vós permanecerdes na minha palavra, a palavra de Deus é perfeita. Se existe alguma coisa perfeita nesse mundo, a única coisa perfeita é a palavra de Deus. Quando você apoia, sustenta, alicerça a sua vida na palavra de Deus, a palavra de Deus vai dar suporte para você enfrentar as lutas, os desafios, as dúvidas, os medos. A palavra de Deus fortalece o fraco. É saúde para os ossos, está escrito. A palavra de Deus é saúde, não só para a alma, mas também para os ossos. Então, quando uma pessoa sustenta a sua vida sobre a palavra de Deus, não é a palavra do homem, não é a palavra do pastor, do bispo, é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Quando a pessoa se sustenta na palavra de Deus, ela anda na verdade. E a verdade liberta. A verdade a faz livre. Completamente livre. Veja só. Nós falamos essa semana a respeito. Muitas pessoas perguntam por que eu ainda não recebi o Espírito Santo? Nós respondemos a pergunta ontem. Porque não entregou tudo. Você não entregou sua vida para ele. Você tem que se esvaziar para ele poder entrar. Se não acontecer isso, não tem jeito. Se você tem seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seus entes queridos, ou você mesmo, você é a sua própria deusa, ou seu próprio Deus, você tem que se esvaziar. Se não houver isso, não acontece. E por que há necessidade de receber o Espírito Santo? Por que nós temos necessidade de receber o Espírito Santo? É questão de vida ou morte. Isso mesmo. O batismo com o Espírito Santo é questão de vida ou morte. Se você não o receber, você não vai ter vida. Porque como é que você pode viver na palavra sem o Espírito da palavra guiando, dirigindo
os seus pensamentos. Não tem como. Então, o Espírito Santo, que é o Espírito de verdade, que é o Espírito da verdade, ele guia aqueles que ele tomou posse, que ele possuiu. Isso acontece com as pessoas que recebem o batismo com o Espírito Santo. E o mais bacana é que você não segue Jesus por causa de uma religião, de uma igreja, uma liderança espiritual. Não. Você segue Jesus porque você o conhece. Você teve uma experiência com ele. O batismo com o Espírito Santo é o novo nascimento. É o nascimento da água e do Espírito Santo, especialmente do Espírito Santo. Quando a pessoa nasce do Espírito Santo, ela é espírito, o que quer dizer? Ela é espiritual. Ela tem a sua natureza divina. Ela conhece, ela sabe em quem tem crido. É como o apóstolo disse, eu sei em quem tenho crido. Ele não disse, eu sinto em quem tenho crido. Não, não existe isso. A gente não sente. A gente sabe. E o saber é aqui na cabeça. Não é no coração, não. Não é o sentimento do coração, não. Da alma. É na cabeça. Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela tem uma experiência pessoal com o próprio Deus, tal e qual Abraão teve, como o seu filho Isaac e Jacó, os profetas, como os homens de Deus no passado tiveram uma experiência pessoal com Deus. E isso tem que acontecer com você, minha amiga e meu amigo. Tem que acontecer isso, porque se não acontecer, a sua crença em Deus é muito frágil, muito débil. Porque na hora da luta, na hora da guerra, na hora do vamos ver, na hora do aperto, porque todos passamos por sufocos, todos nós passamos por tribulações, lutas. Todos nós tivemos, ou temos, ou teremos um momento difícil na nossa própria vida. E só quem tem o Espírito de Deus permanece. Permanece crendo na palavra de Deus. Quem não tem, dificilmente permanece. Então Jesus disse para os judeus que creram nele, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Minha amiga, meu amigo, isso aqui não é um chavão para se usar na política, não. Isso não é um chavão para se usar a 3x2, não. Conhecer a verdade é conhecer Jesus. E quando a pessoa conhece Jesus, ela se torna discípula dele. Ela vive na verdade. Ela anda na verdade. Ela molda o seu caráter. Aliás, o próprio Espírito Santo faz isso. O caráter da pessoa de acordo com a vontade dele. Então a pessoa é livre, liberta. Ela é liberta dos achismos dela. Ela é liberta da opinião alheia. Quantas e quantas e quantas pessoas que vivem nesse mundo na base da opinião alheia. Se vestem de acordo com a opinião alheia. Se ela coloca uma roupa que é diferente, mas ela se agradou daquela roupa.
e alguém disse, mas que roupa, mas isso aí não fica bem em você. Na mesma hora, ela quer trocar. Por quê? Porque vive em função da opinião alheia. Depende da opinião alheia. Mas quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela não está nem aí. Ela não esquenta a cabeça. Se falam bem, se falam mal, não importa. O que interessa é o relacionamento dela com Deus, com o Espírito Santo. E é isso que acontece quando a pessoa é selada com o Espírito Santo. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, então ela conhece Deus. Ela sabe quem é Deus. Ela não segue uma fantasia, uma ideologia, uma filosofia, um pensamento. Não! Ela conhece o próprio Deus. Ela conhece o próprio Deus. E essa é a maior glória do ser humano, conhecer a Deus. O profeta Jeremias, dirigido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo disse, não se glorie o rico na sua riqueza. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. E só o Espírito Santo é capaz de fazê-lo. Só o Espírito Santo. Então, o que você deve fazer para receber o Espírito Santo? Qualquer coisa. Você deve sacrificar tudo, toda a sua vida. E quando eu falo sacrificar, não é o material simplesmente, porque as pessoas sacrificam o material, a oferta, mas não sacrificam o coração, o que está dentro do coração. Não sacrificam suas mágoas, não sacrificam o perdão, não sacrificam. Não, elas não sacrificam o seu eu, os seus achismos, o seu gênio ruim. Como é que o Espírito Santo pode se revelar a essa pessoa? Não tem como. Então, minha amiga e meu amigo, eu estou falando com vocês com autoridade, porque eu experimentei o outro lado e experimentei conhecer Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu lembro que uma ocasião eu fui extremamente humilhado, mas muito. Eu desci no fundo do poço de humilhação. Mas uma humilhação assim, só Deus conheceu, só Deus sabia. E no momento, naquele momento cruel, alguém disse, vamos orar. Então cada um buscou um cantinho e eu dobrei os joelhos assim no centro da sala, que estava apinhada de gente, coloquei o cotovelo numa mesinha de centro e eu não sabia o que falar com Deus, eu não sabia. Eu estava tão envergonhado, tão humilhado, tão para baixo, que eu só disse assim, meu Pai. Aí isso é demais. Com licença. Isso é muito forte. Isso é muito glorioso. E eu queria passar isso para vocês. Naquele momento, eu só falei assim, meu Pai. Quando eu falei meu Pai, Deus, em pessoa, veio sobre mim. E tirou aquele marasmo, aquela agonia, aquela vergonha, aquela humilhação. Ele me tirou daquele lamaçal que eu me encontrava. E na hora,
eu falei, meu pai, eu não sabia nem o que falar, eu só dizia meu pai, mas agora eu não estava falando meu pai, pedindo ajuda, agora eu estava falando meu pai, aleluia, graças a Deus, Senhor, seja glorificado. Foi tão glorioso, foi tão grandioso, foi tão magnífico, foi uma experiência que eu tive com Deus, foi uma delas. Eu não esqueço das demais, mas essa foi extremamente forte. Então, quando a gente conhece o Pai, a gente fala, meu Pai, e o Pai vem ao nosso encontro. Minha amiga, meu amigo, é isso que eu quero, que eu tento dar para vocês. Eu tento dar para vocês o que Deus me tem dado. Eu tento. Só o Espírito Santo que pode fazer isso. A gente pode falar, pregar, ensinar, orar, clamar, jejuar, tal, mas se o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que o Espírito Santo é o Espírito de verdade e da verdade, que está à disposição de toda a humanidade. Ele está aí. Ele é como Jesus na época de Jesus. Jesus estava em carne, Deus estava em carne e osso. E alguns judeus creram nele. Hoje, Jesus está em espírito, na pessoa do Espírito Santo, pronto para vir ao encontro daqueles que realmente o querem, aqueles que estão dispostos a descer lá no jardim do Getsemane e se humilhar, se despejar, se despojar de si mesmo, largar tudo, todo o seu futuro, os seus sonhos, suas vaidades, suas pretensões, seus pensamentos fúteis e inúteis, tudo. Está aqui a minha vida. É o meu tudo pelo teu tudo, ó Deus. Somente quando isso acontece é que Deus vem e enche aquela pessoa. Ó, minha amiga, meu amigo, não fique regateando com Deus, não fique pechinchando com Deus, não fique tentando negociar com Deus o conhecimento dele. Vale a pena você colocar toda a sua vida, todo o seu futuro, tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você pretende ser ou ter, é tudo nosso por tudo de Deus. Quando isso acontece, então ele pessoalmente se revela para você com o batismo com o Espírito Santo. Ele se revela, ele desce sobre você. Mas tem que haver um despojamento total. E não adianta tentar regatear, pechinchar. É tudo. Então, o Getsemane, Jesus foi esmagado como as olivas para serem espremidas, para darem um azeite, elas têm que ser espremidas. E é isso que aconteceu com o nosso Senhor. Aleluia. Amiga e amigo, se você não faz isso por bem, você vai acabar fazendo por mal mesmo. Porque chega o momento em que você não tem mais o que fazer. Essa é a realidade. Então, melhor você fazer por livre e espontânea vontade do que fazê-lo na obrigação. Porque na obrigação tem que ser a sua vontade, pela vontade de Deus.
você ser serva, servo, e Ele é o Senhor, o único Senhor. Não há outro Senhor além dele. Só Ele é Senhor e Deus. E quem quiser o seu espírito tem que se colocar aos seus pés como serva, servo. Eis-me aqui, Senhor. Seja feita a tua vontade. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Puxa vida, quisera eu ter palavras, amiga e amigo, para convencer você, mas se o Espírito Santo não fizer isso, o que adianta eu convencê-lo? Nada. Se você ficar convencido pelo homem, você vai se converter ao homem, mas se você for convencido pelo Espírito Santo, o próprio Deus, você estará convertido ao próprio Deus. Deus abençoe e até amanhã, e vamos nos preparar para descer lá no jardim do Getsemane, pelo Espírito Santo. Você se esvaziar para que Ele possa encher você. Jardim do Getsemane. Jardim do Getsemane. Não se esqueça disso. Você sabe que no jardim do Éden, o homem entregou de bandeja a sua vida para o diabo, este mundo para o diabo. No jardim do Getsemane, Jesus entregou a alma dele para que pudesse salvar a sua alma, para que você pudesse começar uma vida nova, mas uma vida eterna, não uma vida mesquinha, miserável de 100 anos, sei lá quanto tempo. Não se esqueça que além de descermos lá no jardim do Getsemane, nós estaremos no jejum de Daniel, a partir do dia 10 de dezembro. Jejum de Daniel, do dia 10 até o dia 31. E nós estaremos indo a este lugar para clamar, pedir, suplicar em favor daqueles que querem ser exprimidos também. Deus abençoe e até amanhã. Graças a Deus.